Opa! Highguard foi anunciado no The Game Awards como uma nova abordagem no gênero Hero Shooter, e foi anunciado em um último trailer, o que dá destaque pro jogo. Mas a recepção do público ao trailer não foi muito boa, recebendo uma enxurrada de dislikes. Mas agora o jogo finalmente lançou, no dia 26 de janeiro, e eu pude jogar. Então vamos ver se esse jogo é ruim mesmo. Mas antes de tudo, deixa o like, a inscrição, um comentário qualquer aí pra me ajudar, e é nóis. Durante o tutorial, logo de cara, eu já percebi que o desempenho do jogo não era muito bom. Meu PC também não é dos melhores, mas ele cumpre bem os requisitos, mas mesmo assim o jogo tava dando umas quedas de FPS, prejudicava bastante a gameplay. E durante a gameplay mesmo, tinha alguns momentos que acentuava mais, então dá pra ver que o jogo claramente não tá bem otimizado. Com a configuração de PC que eu tenho, eu poderia rodar o jogo no alto, que seria tranquilo pra qualquer jogo bem otimizado, mas não nesse caso, né? Enfim, as pessoas estão comparando muito o visual desse jogo com o visual do Concorde, que foi outro jogo que flopou bastante, mais especificamente o visual dos personagens, mas eu não acho que seja tão ruim assim não. Tem alguns designs decentes, não que seja lá essas coisas também, mas também não é tão ruim. Mas falando sobre a gameplay, o jogo é um hero shooter em equipe, onde 3 jogadores de cada equipe tentam dominar a base do outro para destruir seus geradores e o núcleo, mas para fazer isso antes eles têm que pegar uma espada, que é chamada de invasora, porque a base deles está coberta por um campo de força, que fica ao redor dela e você não pode entrar. Mas a invasora só spawna depois de um tempo, então você tem um mapa bem grande para poder explorar, coletar recursos, e dá para você comprar itens também, armas, escudo e essas coisas, e você pode batalhar com seu inimigo durante esse tempo também. Daí depois de um tempo a invasora vai spawnar, o jogo vai indicar o local, e a ideia seria que você e seu grupo iriam se reunir para tentar pegar a invasora e não deixar o inimigo pegar. Daí quando você pega a invasora, você tem que ir atrás da base do inimigo e usar ela lá, porque daí ela vai spawnar um treco lá, um maquinário, que vai começar a abrir espaço no escudo. Daí quando quebrar o escudo, você pode ter acesso à base inimiga, que vai ter algumas paredes quebráveis e tal, e você vai ter que invadir para quebrar os núcleos, e na real nem sei se é núcleo que chama, eu já esqueci, mas é tipo núcleo mesmo, você vai ter que entrar lá e quebrar, e se você conseguir você ganha, e é basicamente isso. O problema é que o mapa é muito grande e são só 3 contra 3, então você vai ficar perambulando pelo mapa sem fazer muita coisa, o que é meio chato. Quando você achar alguém, como esse jogo tem aquela parada de escudo, fica estacando escudo, os personagens demoram pra morrer, então o time to kill é muito alto nesse jogo, pelo menos eu acho. E quando você morre você respawna, tem um tempo lá, o tempo é dinâmico aparentemente. Você também pode spawnar um cavalo, para não precisar se locomover a pé por todo esse mapa. E seu personagem também tem as habilidades especiais, que são 2 poderzinhos e uma ult. A ult vai carregando ao longo do tempo, e os poderes você pode usar normalmente. Um geralmente é em local específico, e o outro é a qualquer momento. Mas no fim a gameplay parece bem genérica, e esse jogo dá pra sentir claramente que tem algum problema no tiro. Porque por ser um jogo de tiro, espera-se que a sensação de atirar com a arma seja boa, que os tiros peguem bem, mas não é isso que acontece. O feeling da arma nesse jogo é bem paia, não tem muito impacto, e os tiros parecem que não pegam direito, então a mira não tá muito boa nesse jogo, falando tecnicamente. Não vai falar que o problema tá entre o monitor e a cadeira, né? Mas tem alguns momentos que você mira certinho no cara, você acerta ele, só que não tem um feedback de volta do jogo que os tiros estão pegando, então é muito estranho isso. Teve um momento que eu fiquei atirando no cara e não parecia que tava pegando, mas a mira tava bem em cima, e depois ele morreu, então aparentemente só foi visual. Ou ele já tava com pouca vida e o jogo contou só alguns tiros, não sei, mas foi bem estranho. Mas no geral tá sendo meio que isso. A gameplay do jogo não tá muito boa, os tiros estão imprecisos, não tem um feedback correto. A movimentação do personagem é meio lenta também. Como é um hero shooter, eu esperava que fosse um pouquinho mais rápido, mas é uma movimentação normal de jogo de guerra, tipo COD. Quer dizer, tipo COD não, né? Até COD tem uma movimentação mais rápida e mais fluida do que esse jogo. Eu diria que é mais uma movimentação de Ready or Not, só que um pouquinho mais rápida, menos realista, pra você ter noção, né? Mas enfim, o jogo é meio lento mesmo. O loop de gameplay é basicamente você sair da base, lutear, se achar alguém você luta, daí você ganha ou você morre. Se você morrer você tem que esperar mais pra poder respawnar e sair da base, lutear, pra entrar em guerra de novo, e esse tipo de coisa. Então é meio chato, porque é um mapa muito grande para pouco jogador, então fica estranho, meio vazio, não tem tanta coisa de interessante para fazer, e eu não acho que esse jogo vai durar muito tempo também, assim como foi o Concorde, mas eu não acho que vai durar tão pouco quanto o Concorde. Mas se é para comparar, vendo as gameplays de Concorde, eu acho que Concorde era melhor do que esse jogo, falando sinceramente. Mas eu não joguei Concorde, gostaria de ter jogado, mas era pago, né? Daí pagar por aquela bomba é meio complicado. Enfim, eu não perderia muito tempo com esse jogo se fosse vocês.
Então recomendo nem chegar perto. E por hoje é isso aí mesmo. Tamo junto aí. É nóis. Eu não jogo mais!